Olá! Hoje, nosso personagem será Bernardino de Campos. Político brasileiro, Bernardino José de Campos Júnior nasceu em Pouso Alegre em dia 6 de setembro de 1841 e faleceu em São Paulo, SP, a 18 de janeiro de 1915. Filho de Bernardino José de Campos, juiz de direito da cidade, e de Felisbina Rosa Gonzales de Campos. Em 1859 matriculou-se na Faculdade de Direito de São Paulo, um local de muita efervescência de ideias republicanas e abolicionistas, onde também estudaram personagens como Júlio de Castilhos, Assis Brasil e Barros Cassal, identificados com a causa antimonárquica. Em 1863, tirou seu diploma, e um ano após ocorreu o assassinato de seu pai, que o levou a se interessar pela área forense como advogado de acusação. Em 1865, se casou em Campinas com Francisca de Barros Duarte, com que teve 16 filhos, dentre os quais alguns também participaram da vida pública, seguindo no ano seguinte para a cidade de Amparo, no interior da província, onde exerceu a advocacia e a função de conselheiro municipal. Em São Paulo, dedicou-se também ao jornalismo, em colaboração a Quintino Bocaiúva, dirigiu o jornal republicano País, quando participou ativamente no movimento pelo fim da escravidão no Brasil, integrando o Grupo Paulista dos Caifazes, responsáveis por várias fugas de escravos e pela proteção jurídica dos principais líderes abolicionistas. Também foi membro fundador do Clube Radical, organizado em 1868, do qual se originou o Partido Republicano Paulista. O novo partido, fundado na Convenção de Itu, em 1873, dividiu-se quanto à política republicana abolicionista preconizada por Bernardino de Campos e Luiz Gama. Apesar da oposição desses, predominaram os interesses dos proprietários de escravos, resultando daí a relativa marginalização do Partido Republicano Paulista na luta anti-escravista. Funda o jornal Época, em 1881, ao lado de Peixoto Gomide, Muniz de Souza e Antônio Bittencourt, tornando-se no ano seguinte membro da Comissão Permanente do Partido Republicano Paulista. Em 1882, com a morte de Luiz Gama, Bernardino de Campos tornou-se o chefe da corrente republicano-abolicionista. Em 1887 foi eleito deputado provincial e escolhido presidente do partido, conferindo à prática partidária maior objetividade na defesa do abolicionismo e dos princípios republicanos. Promoveu pela imprensa e em comícios uma campanha pela reforma da Constituição de 1824, consagrando o regime republicano. O movimento obteve o apoio de várias câmaras municipais, através de uma representação dirigida à Assembleia Geral do Império. A reação do presidente do Conselho de Ministros, Barão de Cotegipe, que tentou proceder judicialmente contra os vereadores responsáveis, terminou por consolidar o prestígio de Bernardino de Campos na chefia do partido, ao lado de Prudente de Moraes e Campos Salles. Foi signatário do Manifesto 24 de maio em 1888, assinado também por Horácio de Carvalho e Campos Salles, e que defendia a revolução contra o regime monárquico, causando relevante impacto na conjuntura política nacional. Em 1889, com a queda da monarquia, Bernardino foi nomeado chefe de polícia de São Paulo, cargo em que se manteve até ser eleito deputado ao Congresso Constituinte de 1891. À frente da bancada paulista, defendeu os princípios do liberalismo contra a corrente autoritária representada pelo positivismo, quando se opondo a Deodoro da Fonseca, sustentou a candidatura de Prudente de Moraes à presidência da República. Com a transformação do Congresso Constituinte em poder legislativo, manteve-se na oposição, mesmo depois de eleito presidente da Câmara dos Deputados. Além de recusar a indicação de seu nome para ministro do Supremo Tribunal, apoiou a tramitação da Lei de Responsabilidade do Presidente da República, que deu pretexto à dissolução do Congresso em 1891. No ano seguinte foi eleito presidente do Estado de São Paulo, onde começou a organizar a administração republicana e garantiu o apoio ao vice-presidente Floriano Peixoto, contra a revolta da Armada e a Revolução Federalista no Rio Grande do Sul. Contudo, se recusou a favorecer qualquer solução continuista após o término do mandato presidencial. Apoiou decisivamente a candidatura de Prudente de Moraes, vitoriosa em 1894.
2 anos depois foi eleito senador federal e aceitou o convite para chefiar a pasta da Fazenda, em substituição a Rodrigues Alves, no interregno de Manuel Vitorino. Como ministro da Fazenda, encontrou uma conjuntura delicada, que além de ter de enfrentar a crise econômica e financeira, agravada pelos conflitos políticos dos governos de Deodoro e Floriano, havia também a oposição dos jacobinos e monarquistas, quando o dissídio entre Prudente Francisco Glicério, chefe do Partido Republicano Federal, se ampliou com o afastamento ocasional do presidente da República, por conta de uma cirurgia. Enquanto ministro, Bernardino de Campos reforçou a base política de Prudente e elaborou um plano deflacionário moderado para restaurar as finanças públicas. Reformulou o sistema tributário, planejou diminuir os custos da produção agroexportadora, especialmente a cafeeira, e extinguiu a faculdade emissora concedida a alguns bancos e que voltava a ser privativa do governo federal. Afinal, conseguiu através do Funding Law, de 1898, a suspensão temporária de juros e amortização da dívida externa, além de negociar um novo empréstimo de consolidação. Em 1902, Bernardino de Campos foi reeleito senador federal e voltou a ocupar a presidência de São Paulo, completando o período iniciado por Rodrigues Alves entre 1902 e 1904. Passando o governo a Jorge Tibiriçá, seguiu para a Europa. Em 1905, retornou ao país, e mesmo convalescendo de grave operação nos olhos, seu nome foi indicado para a sucessão de Rodrigues Alves na presidência da República. Em entrevista concedida ao Cindo Guanabara, e publicada em O País, do Rio de Janeiro, apresentou o seu plano de governo, preconizando a estabilidade cambial e opondo-se à valorização do café, tal como seria consumada pelo Convênio de Taubaté, em 1906. Diante das restrições levantadas ao seu programa, preferiu retirar a candidatura. Continuou na chefia do Partido Republicano Paulista, cumprindo funções de consultor jurídico na São Paulo Light e na Estrada de Ferro Sorocabana. Já cego, em 1909, presidiu a convenção que sufragou o nome de Rui Barbosa para concorrer às eleições presidenciais em oposição a Hermes da Fonseca. Além da atividade política, Bernardino também escrevia, chegando a publicar discursos parlamentares, em 1889, em que há um volume intitulado Funding Law, de 1909, publicou também discursos, no Congresso Constituinte de São Paulo, em 1892, e 2 relatórios como ministro da Fazenda, entre 1897 e 98. Bernardino de Campos faleceu no dia 18 de janeiro de 1915, e seus últimos momentos foram assim descritos por Cândido Mota Filho. O automóvel fechado que o leva dá voltas pelo centro, dificultosamente, em virtude do movimento, que era intenso. Bernardino de Campos tem a feição transtornada. O secretário, que o acompanha, percebe a extensão do seu sofrimento. Ao passar o carro pelo Largo de São Francisco, bem em frente à Academia de Direito, Bernardino de Campos tem um estremecimento brusco e deixa cair a cabeça sobre o peito. Estava morto. O relógio da faculdade, que ele amara tanto, acusava 15 horas. O automóvel vai mais depressa em procura de socorro médico e chega ao escritório do Dr. Murtinho Nobre. Não adianta mais nada. Não deixe de se inscrever no canal para ficar por dentro dos próximos vídeos. Nos vemos por aqui.